Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu estimado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus te abençoe ricamente. Quarta-feira, dia que nós lembramos o nosso grande patriarca cristão, São José. Quero apresentar você e toda a sua família ao Senhor Jesus nesta manhã. Que nós tenhamos uma quarta-feira banhada de luz e que o amor de Deus nos encha com a sua vitória ao longo desse dia. Se você não está bem, coloca teu pensamento em Deus, joga fora a tristeza, a amargura. Não absolutiza esse problema na sua vida, porque esse problema vai passar. Você é maior do que esse problema, do que esse desafio que você tem a vencer na sua vida. Estamos juntos para mais um programa e assim nós vivermos essa graça de Deus no nosso coração. Dando aquela sequência ao que nós falamos ontem, no ensinamento do Santo Padre, o Papa Francisco, na sua carta sobre a formação litúrgica, sobre o estupor, o Papa diz ainda mais. O estupor do qual estou falando não é uma espécie de desorientação diante de uma realidade obscura ou de um rito enigmático, mas é, pelo contrário, a admiração pelo fato de que o plano salvífico de Deus nos tenha sido revelado na Páscoa de Jesus. Qual é o núcleo fundamental da nossa fé? A Páscoa do Senhor, cuja eficácia continua a chegar até nós na celebração dos mistérios, ou seja, dos sacramentos. A Igreja Católica Oriental fala muito dos mistérios quando se refere aos sacramentos, e não é errado. Os sacramentos são mistérios. Mistério é aquilo que existe e que a gente tem a consciência que ainda não é capaz de contemplar tudo. É algo grandioso, o mistério. Como é importante para nós os mistérios. Todavia, continua sendo verdadeiro que a plenitude da revelação tem, com relação à nossa finitude humana, um excedente que nos transcende, e que terá seu cumprimento no final dos tempos, quando o Senhor voltar. Se o estupor é verdadeiro, não há nenhum risco de não perceber a alteridade da presença de Deus, mesmo na proximidade desejada pela encarnação. Se a reforma tivesse eliminado esse sentido do mistério, mais do que uma acusação, seria uma nota de mérito. A beleza, como a verdade, sempre gera admiração e, quando se refere ao mistério de Deus, leva à adoração. Veja que coisa bonita. Então, o mistério, as realidades profundas de Deus que nós celebramos na Eucaristia, por exemplo, nos sacramentos, nos dá um senso de beleza e de verdade. Isso nos leva à adoração. Nós vivemos um tempo dessa crise cultural que nós estamos vivendo, essa desconstrução do belo, desconstrução de Deus que estamos vivendo ultimamente, tira a beleza e introduz a feiura. Eu não me angustio de dizer que realmente nós vivemos um tempo de feiura na arte, nas coisas. Há uma inclinação para a feiura. Basta a gente ver as pichações. Outro dia alguém me mostrava uma filmagem sobre as paredes de alguns lugares dentro de uma universidade. Os grafites, as pichações, revelam o quê? Uma desordem no coração humano. Porque a arte perdeu
a sua dinâmica pedagógica de nos levar à contemplação, de nos elevar a nossa alma. Você vê a agressividade, como a nossa sociedade é profundamente agressiva, toda essa divisão que nós vivemos atualmente na nossa sociedade, ela se reflete também nas expressões da arte, do cinema, dos filmes, muita agressividade. O ser humano não foi feito para isso. Isso é resultado do pecado original. E a arte, que deveria ser esse ambiente que, ao contemplá-la, nós possamos adorar a Deus, ela tornou-se uma arte voltada só para o sofrimento humano, para os seus desequilíbrios, para suas teimosias, para o vitimismo. É muito estranho isso. Daí que a gente precisa estar sempre recuperando as belezas da nossa civilização ocidental, tão machucada, tão perseguida pela revolução cultural marxista que vivemos neste tempo, a cultura woke, toda essa forma de ser que tem sido motivada, tudo isso está destruindo a beleza, trazendo agressividade para o nosso coração, trazendo inconformismo com a nossa realidade como imagem e semelhança de Deus. Esse é um dado, essa é uma realidade que nós precisamos levar em conta. Portanto, o Papa nos fala que o estupor é parte essencial da ação litúrgica, é da liturgia. Esse estar de maneira não confusa, não desorientada, mas embebida de algo grandioso que nós não sabemos expressar, que é o mistério da Páscoa. Porque é a atitude de quem sabe que está diante da peculiaridade dos gestos simbólicos, é a admiração de quem experimenta a força do símbolo, do sinal, que não consiste em uma referência a um conceito abstrato, mas sim em conter e expressar concretamente aquilo que significa. Os sacramentos, os sinais sacramentais, os sinais da Igreja, eles são parte de uma linguagem simbólica, litúrgica, que nos leva a contemplar a grandeza que não damos conta de transcrever neste mundo, que é a grandeza do mistério pascal. Ninguém pode dizer, eu compreendo completamente, eu agora compreendo o mistério da cruz, eu compreendo o sacrifício de Jesus. Nós não compreendemos na sua totalidade, não. O Espírito Santo, a graça de Deus, nos ajuda, mas é algo muito grande para a gente realmente compreender. Então isso é o estupor, isso causa esse estar diante do mistério que nós não compreendemos e que nos resta somente uma atitude, dobrar-se a nossa cerviz e adorar o mistério que nos fala ao coração. Nesta quarta-feira, a aclamação ao Santo Evangelho nos traz uma passagem bonita de João 15,16. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Nós somos frutos da escolha de Deus. Deus nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a todos nós. Nós somos e fomos escolhidos por Deus. Escolhidos para contemplar a grandeza do mistério, para contemplar de forma intrépida, em estupor, toda essa realidade do mistério da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a razão de ser nossa, que é a razão de ser da Igreja. Assim, meus diletos e amados ouvintes, somente os simples, disse Jesus, é capaz de entrar no céu. E nosso Senhor louva o Pai
através da sua voz, por ter revelado as grandezas do seu amor aos pequenos, aos simples, e escondido tudo isso aos doutos e entendidos. Que nós possamos compreender isso, cultivar no nosso coração esta realidade da grandeza de Deus em nós. Essa grandeza que nós celebramos na liturgia. Eu creio, prezado ouvinte, que nós precisamos rezar mais, ter mais humildade com Deus, para que possamos realmente viver essa graça de uma entrega profunda a Deus, de congregar o nosso coração no seu mistério, de estarmos cada vez mais próximos dele, junto dele. A palavra que eu te dou nesta manhã e que falo também para mim, nós precisamos ser mais humildes, mais simples, mais concretos com a nossa vida para celebrarmos o mistério, para a gente compreender o mistério. O Pequeno Príncipe diz que o coração tem razões que a razão desconhece. O nosso coração quer a Deus. Na verdade, todo o coração humano quer o mistério, quer se embeber desta grandeza que nós não conseguimos explicar. O que nos afasta de tudo isso é realmente a situação nossa de pecado. O pecado nos afasta desta realidade grandiosa de Deus, do seu mistério inefável. O que nós precisamos fazer? Humildade. Sentir-se pequenos. Nós não somos melhores do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Nós precisamos apenas ser aquele que serve, aquela que serve. Servir a Deus com nosso louvor. Quando a gente vai à igreja assistir à missa, participar da Santa Missa, não é um ato isolado meu, mas eu estou ali com meus irmãos, é a comunidade. Eu estou ali unido à Igreja do Purgatório, à Igreja Padecente, unido com toda a igreja que milita nesse mundo, o Santo Padre, os bispos do mundo todo, os sacerdotes, e unido aos anjos e santos. A igreja é esse mistério de comunhão que só se explica no estupor do mistério da Páscoa. Só ali, no mistério da Páscoa, eu posso compreender o que é meu ser católico. E quem compreende isso, jamais vai abandonar a Igreja Católica. Pensemos nessas realidades e sejamos simples, humildes. E não tenhamos no nosso coração nenhum resquício, prezado ouvinte, de arrogância ou de qualquer outra miséria. Vamos agora à oração pelas nossas necessidades. Te convido, prezado ouvinte, a orarmos pelos nossos sacerdotes, para que eles sejam pais espirituais, como São José o foi do menino Jesus. Orar pelos sacerdotes doentes, idosos, aqueles que passam por grandes desafios. Orar em agradecimento por estes sacerdotes maravilhosos que nós temos na nossa igreja, que estão fazendo a diferença. Cada lugar que a gente vai no Brasil, a gente encontra jovens sacerdotes firmes, padres que sabem o que quer, padres que realmente estão com seus corações vinculados ao mistério. Que alegria! Como é bom a gente encontrar essas realidades. Leigos cada vez mais conscientes da necessidade da oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas pessoas. Cura-nos de todo o medo da fé. Dai-nos, Senhor, generosidade para bem celebrar os teus mistérios. Dai-nos um amor grande pela nossa comunidade, pelo bem,
Ensina-nos a cuidar dos que sofrem, dos pobres, daqueles que precisam de nós. Fica, Senhor, conosco, cura os doentes, abençoa os desanimados, levante o ânimo dos que estão acabrunhados, para que tenhamos uma quarta-feira na fé, sobre o auspicioso dom de intercessão de São José por nós. Assim seja. Amém. Pela intercessão do nosso glorioso São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. Para a lida de hoje, Deus nos acompanhe sempre. Amém. Até à noite, às 21 horas, aqui no canal, com o nosso programa Oração da Noite. Não deixe de dar o seu like e dizer alguma coisa aqui nos comentários. Sua quarta-feira seja iluminada pela intercessão de São José. Amém.